Povo de Deus, mais uma vez eu estou aqui e Deus ele tem nos proporcionado este momento esse de alegria, momento esse de restauração e de felicidade. Deus ele tem me dado essa palavra que se encontra no livro de Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 7, do versículo 3 ao versículo de número 7. Apenas esses versículos para a nossa meditação. Lembrando que o ABC do crente é obedecer. Nós temos que obedecer ao Senhor, ouvir os seus preceitos, a sua palavra e seguir com fé. Faça isso que Deus estará no seu caminho. E aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 homens que sofriam de uma terrível doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficarmos aqui, sentados, esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iremos morrer. Mas se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem ver, ficaremos vivos. E se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar as suas vidas, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. 4 homens, 4 leprosos, que estavam do lado de fora de Samaria, que tinham sido expulsos da cidade porque estavam doentes de lepra. O rei Bet-Andar da Síria havia mandado todos os seus exércitos invadir e destruir aquela cidade, e destruir aquele povo. E a história, a narração bíblica, narra que o povo que estava dentro da cidade, que havia expulsado aqueles 4 leprosos porque eles eram impuros, para que eles ficassem morando do lado de fora dos portões da cidade, porque eles eram impuros e não podiam viver ali dentro, junto com os puros, com os limpos, com os santos. Agora ficaram assustados, fecharam as portas da cidade, ninguém saía e ninguém entrava. Devido a isso, ficou uma grande escassez de alimentos. E segundo a trajetória, a leitura bíblica nos mostra que a fome era grande naquele lugar. Era terrível. As pessoas estavam passando muita fome porque não tinha como sair para comprar comida e não tinha como os mercadores entrarem, porque eles estavam com medo, apavorados. O povo que se dizia santo, o povo que se dizia limpo, o povo que se dizia preparado. A nação que havia visto tantos milagres de Deus, a nação que já tinha visto Deus abrir o mar vermelho para eles passar quando estavam escravizados no Egito. A nação que havia visto Deus, ele vencer, ele dá as terras, que nem a terra de Jericó, para aquele povo. O povo que viu as muralhas de Jericó indo ao chão.
o povo que tinha visto, o povo que tinha vivenciado milagres tremendos da parte de Deus, estavam agora apavorados diante dessa situação. E quantas não são as pessoas que vivem apavoradas diante de uma situação, diante de algo, muitas das vezes acreditando que aquilo é terrível, que não vai conseguir sair daquela situação. E havia do lado de fora, como a leitura que acabamos de fazer, 4 leprosos, que eram tidos como impróprios, como despreparados, como impuros e como imerecedores de morarem e coabitarem dentro daquela cidade, junto com aqueles que se diziam puros. Mas aqueles 4 leprosos foram usados por Deus para fazer a diferença naquela geração. E naquele momento, Deus, Ele usou aqueles 4 de uma forma tremenda. Eles olham um para o outro na leitura que nós acabamos de ler. E ele diz, olha, por que vamos ficar aqui parados? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, porque já estamos condenados à morte. Se nós formos para a cidade, há fome na cidade, iremos morrer. Vamos descer até o acampamento dos filhos? Se eles nos deixar viver, então viveremos. Se eles nos matar, então morreremos. E aí eles foram. E à medida em que eles iam descendo, os sírios iam ouvindo barulho como se fosse de enormes exércitos que vinham chegando. E como eles pensaram que os exércitos haviam se aliado, o exército dos heteus com os exércitos do Egito, com o povo de Israel, então eles correram para salvar suas próprias vidas, temendo suas vidas. Mas aqueles 4 homens, aqueles 4 leprosos, quando chegaram lá embaixo, encontraram o acampamento sem ninguém. A vitória Deus havia dado àqueles 4 homens. Aqueles 4 que eram despreparados. Aqueles 4 que talvez aos olhos das pessoas eram impuros. Talvez alguém olhe para você e diga que você não seja preparado. Talvez alguém olhe para você e diga que você não é digno o suficiente para estar na posição que você se encontra, para exercer o que você está exercendo, para exercer esse ministério, essa sua chamada ministerial. Muitas das vezes na igreja, muitas das vezes em alguma posição secular do dia a dia, em trabalhos ou em qualquer outra situação. O que eu quero te dizer é que foi Deus que te preparou, independentemente do homem acreditar ou não, independentemente do homem confiar ou não, Deus está do seu lado, Ele está levantando você, assim como fez com esses homens. Eram tidos como impuros, mas mostraram para a nação que Deus era com eles. A Bíblia diz que eles voltaram ali e eles disseram, olha, não tem mais ninguém. Todos correram com medo para salvar seus vidas. E ali, aquela cidade passou a viver em paz. Aquela cidade passou a viver sem medo. Aquele povo foi liberto. Deus utilizou 4 leprosos para fazer a diferença em uma geração. Deus utilizou 4 leprosos para fazer uma diferença e ficar registrado na Bíblia até hoje o feito desses 4 leprosos. Agora eu te pergunto, se tu perder para esses 4 leprosos, tu vai ganhar de quem, meu irmão? Levanta a tua cabeça, olha a posição que Deus te deu, luta, persevera, porque Deus é contigo. Persiste, insista, mas vá adiante. Tente um pouco mais. Deus, Ele está contigo. Eu agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez falando contigo e que você possa ter essa confiança e fazer como esses 4 leprosos, lutar independentemente das consequências. Pode estar tudo mal, pode estar acontecendo uma situação, uma coisa crítica em sua vida, mas se você persistir, se você lutar e tiver fé, Deus, Ele pode fazer um campeão, um vitorioso, como fez com esses 4 leprosos.